Oi, gente. E hoje é segunda-feira, tá? Isso foi encheu meu microfone de pelos. E esse vídeo eu quero conversar mais um pouco. É como se fosse uma continuação do. Posso dizer que do último vídeo, né? Onde eu tava falando sobre. Eu tava cozinhando e tagarelando, falando sobre saúde mental, ansiedade, medos e tantas outras coisas. É tipo uma gota de esperança, sabe? Onde a Van tava dizendo que gostava quando eu postava essas coisas, porque quando eu postava assim as lutas, porque isso meio que incentivava, sabe? Mostrava que também tem outras pessoas passando pela mesma coisa que a gente, e também que se aquela pessoa enfrentou ou está lutando por isso, a gente também podemos fazer isso, né? Podemos encontrar força. Eu lembro que eu tava vendo uns posts assim sim, posts de pessoas normais, também vi assim algumas coisas, né? Foi sobre o consumismo que o Papa Leão tinha falado, e eu falei assim, nossa, isso são gotas de esperança nos dias de hoje, né? Essas pessoas que às vezes fazem coisas, essas pessoas que trazem histórias assim inspiradoras, que sabe, fazem no meio de tanta coisa ruim nos dias de hoje, tem gente trazendo mensagens e fazendo coisas com a própria vida, sabe? Trazendo um sentido, um propósito. Então, é como se fossem gotas de esperança, pequenas gotas. Então, aqui eu sempre vejo pessoas trazendo pequenas gotas que eu olho assim e falo: caramba, você é muito importante, essa pessoa é de extrema importância. Sabe? Para ela pode ser algo muito pequeno, mas para aquela pessoa que está ali acompanhando, é algo muito grande, porque é como a Van tinha dito, sabe? Meio que te incentiva, meio que te encoraja. Então eu tinha gravado um vídeo falando sobre ansiedade, falando dos meus dilemas, o quanto era difícil. E assim, eu falei que eu ia para a procissão. Eu falei que ia para a procissão. E de fato eu fui, né? Foi um pouco complicado, confesso. Fui sozinha, né? Não tinha ninguém para ir comigo, então fui sozinha. E eu queria mesmo ir sozinha. Eu precisava fazer aquilo. Então eu fui a procissão inteiramente sozinha. E meu objetivo, de fato, era ir sozinha, não para provar nada para ninguém ou para mim mesma, mas porque eu queria ver que realmente, sabe, mesmo que não era algo completo, né, que eu não ia participar da missa, mas só de estar naquela procissão com várias outras pessoas já era uma grande vitória sobre a minha ansiedade. Então eu percorri a procissão inteira. E até falei para mim mesmo, por incrível que pareça, eu tava tranquila. Eu fiquei muito ansiosa no momento antes, né? No momento que antecedeu, antes de acontecer, mas quando eu cheguei lá, foi tranquilo. Não fiquei ansiosa. E eu fiquei, gente, que coisa. Eu conversando com Deus. Eu tô aqui tranquila, sabe? Eu não tô sentindo nada, não tô sentindo mal-estar. Eu tava bem. De fato, eu estava bem. E no final, quando eu já tava próximo à igreja, eu encontrei uma conhecida que mora bem aqui atrás e a gente conversou um pouco, né? Ela ficou na missa e eu voltei, né? Vim embora. E no dia seguinte, né? Ontem, domingo, eu fui pra missa. Só que eu fui com a minha mãe. Então, o início da missa foi um pouquinho complicado, tive alguns sintomas, né, de ansiedade, mas depois eu relaxei e fiquei bem. É porque a minha mente, ela fica muito preocupada. Ela se preocupa muito, ela começa a pensar em muitas coisas. Ai, se me der vontade de ir ao banheiro, eu vou ter que levantar. Só que não me deu. De todo esse tempo que eu fui à igreja, eu só senti vontade de ir ao banheiro 2 vezes, foi porque eu tive uma crise muito forte de ansiedade. E o que eu vejo com isso é que, por mais difícil, né, que possa parecer, a gente consegue, sabe? Eu vi que eu consigo. Eu consigo vencer os meus medos. O medo fala, você não pode. Só que quando eu vou lá e faço, eu consigo. E não só consigo fazer, como eu consigo relaxar, como eu consigo sentir paz, como eu consigo fazer as coisas sozinha. Então eu fiquei muito feliz em ter ido.
sabe? Ter ido para aquela procissão sozinha. Eu falei para mim, eu quero estar aqui sozinha. É uma vitória para mim. Eu preciso. Então, quando eu encontrei a pessoa, eu olhei para ela e fiz, eu não vou falar com ela. Primeiramente porque eu tô aqui sozinha, né? E eu quero que isso continue. Segundo, porque me bateu um pouco de medo, talvez. Só que a pessoa me viu, foi muito bom. A gente conversou por alguns minutos. E eu queria, assim, deixar isso aqui registrado, sabe? Como um incentivo a você. Como eu falei, eu não sei aqui qual é o seu medo. Eu não sei. Não sei que medo você tem, não sei o que você tá adiando. Mas esse vídeo é tipo uma pequena gota de esperança, uma pequena gota de coragem. Vai lá. Eu te desafio, sabe? Eu digo que você consegue. De início vai ser muito desconfortável. E eu tô aqui falando pra você, sabe, né? Eu tive, antes de ir pra procissão, eu tive uma crise de ansiedade que eu não tava conseguindo comer. Mas quando eu cheguei lá, foi tão tranquilo, sabe? Foi algo tão leve. Eu caminhei a procissão inteira sozinha. E se você me perguntar, você não estava se sentindo mal, ou você não estava pensando, será que, o que as pessoas estão achando, uma pessoa sozinha? Eu não pensei nada disso, eu simplesmente fui. E foi muito bom, tá? Sabe? Foi muito bom. Se eu não tivesse ido, eu teria tido uma crise por não ter ido. Então, é uma dose de coragem. Você consegue. Sabe, não deixar os medos ditarem o que você deve fazer ou não. E não tô dizendo aqui que você não vai sentir nada se você for fazer. Então quer dizer que eu vou dar o primeiro passo e vai ser confortável, vai ser algo bom? Talvez não seja, sabe? Talvez não seja. E a igreja ainda é um desafio para mim. Eu sempre tenho sintomas no início, né? Mas no final é sempre, toda vez que eu vou à igreja é assim, eu tenho sintomas de ansiedade, né? Tipo, sintomas de sempre que me bate, mas depois passa. Então, eu queria aqui trazer esse relato, que por mais que seja difícil, eu fui lá fazer, sabe? Eu fui lá dizer, eu sou mais forte do que as vozes da minha cabeça. E é isso, sabe? Que esse vídeo seja um incentivo para você, que seja um vídeo, sim, de encorajamento. Eu não sei as coisas que você tá passando. Só quero dizer que esse ano eu me desafiei a cada vez ir lá e me desafiar, sabe? Para não passar por cima de mim mesmo, mas ver que eu posso. Eu posso ir lá e fazer as coisas que eu sei que eu consigo ir lá e fazer, sabe? As coisas. Só que a minha mente, né, costuma dizer que você não consegue. Eu espero do fundo do meu coração que não esteja saindo o som do meu irmão. Eu espero do fundo do meu coração que não esteja saindo o som do meu irmão. Meu irmão tá com o celular aqui bem alto. Não acredito. Então, como eu falei, não é que eu queira passar por cima de mim, sabe? Que às vezes a gente acha que tem que estar confortável, mas é necessário enfrentar o desconfortável. E foi muito necessário pra mim, sabe? Ter ido pra procissão, eu gostei muito. E como eu falei, eu não fiz isso porque eu tinha que provar pra alguém. Não tinha que provar isso pra ninguém, nem pra mim mesma. Eu só queria fazer porque eu tenho que tomar posse da minha vida, né? Você tem que tomar posse da sua vida. Você não pode deixar as vozes, pessoas, ou seja lá o que tá impedindo você de viver a sua melhor vida. Você de ser a sua melhor versão, aquela que Cristo quer de você. Então é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Uma dose de coragem. Que Deus te abençoe. Muita luz, muita paz. Bye!